E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então estamos aqui para mais um vídeo para resolver e comentar mais uma prova de concurso público aí para dentistas. Esse vai ser o terceiro vídeo aqui que eu vou estar falando de prova de concurso, tá? Eu já fiz dois nesse estilo. Um eu resolvo uma prova de Cocal do Sul aqui em Santa Catarina e outra também de Araranguá, aqui de Santa Catarina. Essa de Araranguá eu fui realmente me inscrever no concurso, fui lá fazer a prova, tá? E depois eu resolvi ela aqui junto com vocês. Então ficou um vídeo bem legal, bem dinâmico, eu resolvi continuar com essa série aqui no canal. Então hoje eu vou estar comentando sobre a prova da EBSER do Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Melo, da Universidade Federal de Campina Grande. E eu peguei essa prova de Campina Grande porque eu achei ela bem objetiva, tá? A gente não tem questões com 30 linhas, igual a gente vê em muita prova de concurso, aquelas questões gigantes, tá? As questões são bem curtinhas, bem dinâmicas, bem fáceis da gente entender. A pessoa que fez essa prova, ela não ficou enrolando, não ficou enchendo linguiça. Então, por causa disso, eu resolvi pegar essa prova. E eu também gostei, né, dos temas que caíram nela. E como eu já resolvi essa prova antes de gravar esse vídeo, eu vou estar comentando contigo o que eu errei, o que eu acertei, o que eu tive dificuldade, o que eu tive facilidade. E essa prova ela tá no nível médio, tá? Ela não tá nem muito fácil, nem muito difícil. E na minha opinião, ela tá um pouquinho mais complicada do que as provas que eu fiz antes para Araranguá e Cocal do Sul. E essa prova da EBSER ela vai ter 25 questões para dentistas, tá? Então é uma prova de conhecimentos específicos muito longa, então talvez eu acabe dividindo esse conteúdo em 2 vídeos. Então esse vídeo eu estou postando na quarta-feira e o outro vídeo, né, a parte 2 dessa prova, vou estar postando amanhã na quinta. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, assim tu fica por dentro das próximas aulas que eu vou trazer por aqui, das próximas provas que eu vou trazer por aqui. Tenho muito mais conteúdo como esse planejado para dentistas. E qualquer dúvida que tu tiver dessa prova é só deixar nos comentários que a gente converse sobre o conteúdo, tá? É muito legal essa troca aqui, esse alcance que o YouTube me dá. E caso tu queira baixar essa prova em PDF, queira baixar também o gabarito dessa prova, tá? É só tu clicar no link da descrição que tu consegue baixar todos os slides das minhas aulas e essa prova vai estar ali no meio desse arquivo também. Mas então vamos lá, eu vou te dar 10 segundos para responder as questões, tá? Se tu achar que é pouco tempo, tu pausa e pensa mais um pouquinho antes do tempo acabar. Então vamos lá para a questão 1. Então a questão número 1 pede para a gente assinalar qual dessas alternativas é referente ao aumento de tamanho da língua. E a resposta certa é a letra D, macroglossia. Só o nome dela já meio que entrega a resposta, né? Fala de macro, que é um negócio grande, que é um negócio maior. E além da macroglossia, a gente também pode ter a microglossia, que é quando a pessoa vai ter uma língua pequena. E as outras alternativas não tem nada a ver, tá? Língua fissurada é quando a pessoa vai ter uma língua muito sulcada, que é comum em síndromes, né? Como síndrome de Down. Língua pilosa é quando a língua vai ficar com uma aparência escurecida, parece até que ela tem pelo às vezes, tá? É um negócio bem estranho que assusta bastante os pacientes, né? Mas a língua vai ficar bem escurecida. Isso acontece geralmente por causa de antibióticos e de cigarro também. E a anquiloglossia é quando a gente tem um movimento restrito da língua, né? Por causa de um freio lingual que é muito grande, isso limita os movimentos da língua. E a anquiloglossia e a língua presa são a mesma coisa. Então, a resposta certa para essa questão, de novo, é letra D. Agora vamos para a questão 2, 10 segundos aí na tela. E a questão 2 foi uma questão que eu tive bastante dificuldade de responder, tá? Tanto é que eu errei ela. E eu errei essa questão porque faz muito tempo que eu não vejo esse conteúdo de genética, que eu não vejo esse conteúdo de síndromes, tá? Então é algo que eu até anotei para estudar depois. Mas de cabeça, a única síndrome que eu conhecia, mesmo as características, era a síndrome de Down. Eu já tinha ouvido falar da síndrome do miado do gato e tudo mais. Mas da de Glasman e da de Apert, eu não lembrava das características dessa síndrome. E daí por isso eu acabei errando essa questão.
Mas a resposta certa para essa questão é a letra C, que é a síndrome de Glassman. E como eu não sei as características dessa síndrome, eu vou ler um textinho aqui para vocês. Então, a trombastenia de Glassman, ou síndrome de Glassman, é uma síndrome hemorrágica, também chamada de deficiência do fator de agregação plaquetária, e um dos sintomas mais comuns é o sangramento gengival espontâneo. Então, nesse caso de síndrome de Glassman, a gente vai ter uma deficiência, no fator que causa agregação das plaquetas. Isso vai causar essa hemorragia gengival. E como eu sempre estudo fazendo esses vídeos, como eu sempre vejo o que eu errei, nas questões que eu não soube, eu vou estar falando aí um pouquinho das outras síndromes. Então, a síndrome de Cri-du-Chat, ou a síndrome do miado de gato, é uma outra síndrome que não tem nada a ver com sangramento gengival, tá? Ela é uma síndrome mais responsável por alteração cerebral, por retardo mental e desenvolvimento psicomotor. Então, geralmente, na síndrome do miado do gato, quando a gente tiver algum problema nos dentes, isso vai acontecer por causa de alteração no desenvolvimento craniofacial que vai projetar os dentes para frente. E a síndrome de Apert é uma síndrome que afeta o desenvolvimento craniofacial, da pessoa. E os principais sintomas são alongamento da cabeça, olhos afastados e face afundada. Então, as alterações dessa síndrome não vão influenciar também na questão do sangramento. E já a síndrome de Down, a gente também não vai ter esses sangramentos gengivais aí, tá? A síndrome de Down é mais comum a pessoa ter periodontite, é mais comum a pessoa ter cáries, até pela questão da dificuldade de fazer esse paciente higienizar os dentes, mas a gente não vai ter ocorrência de sangramento gengival espontâneo. E por último, a doença de Staphyline, tá? Quando eu joguei esse termo no Google, o Google nem selecionou ele como uma síndrome, mas ele me deu os resultados da doença do defeito ósseo de Staphyline. E o defeito de Staphyline vai ser um defeito no osso que vai acontecer ali por causa da pressão da glândula submandibular no tecido ósseo da mandíbula, gerando ali a atividade dos osteoclastos, que absorvem o tecido ósseo. Mas toda essa condição da doença de Staphyline é assintomática. Então vamos agora para a terceira questão. Então a terceira questão é uma questão de classificação de Black, tá? Vou falar aqui um resumo da classificação de Black, e daí depois tu vai ver o porquê, que a resposta certa é a letra B. Mas a classificação de Black divide as cavidades em classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e classe 5. Então a classe 1 vai ser aquela que a gente tem na oclusal de dentes posteriores, a classe 2 vai ser aquela que a gente tem na oclusal e nas proximais de dentes posteriores, a classe 3 vai ser aquelas que envolvem as proximais dos dentes anteriores, mas sem mexer com o ângulo incisal. A classe 4 vai ser aquelas que envolvem as proximais dos anteriores, mas com envolvimento do ângulo incisal. E as cavidades classe 5 vão ser aquelas que ficam na cervical dos dentes. Então o enunciado fala de cavidades preparadas nas faces proximais dos referidos dentes sem o envolvimento do ângulo incisal. Então o incisivo central superior é um dente anterior e por isso a resposta certa é a letra B, classe 3. Então a questão 4 foi uma questão muito legal de ter respondido, tá? Porque ela fala de um tema que eu já falei aqui nas minhas aulas do YouTube, no Dentista Estuda 2, que fala de anatomia, histologia e fisiologia do periodonto. Então por causa disso, eu vou responder essa pergunta aqui com base em uma imagem, que eu usei nessas aulas. Então nas minhas aulas eu falo de cada uma das partes dessa imagem, tá? Eu dou todos os detalhes, tudo o que tu precisa saber sobre ela. Mas aqui a gente tem que focar numa coisa que são as distâncias biológicas. Então a questão fala de uma fratura que fica a 0,5 milímetros da margem gengival e a gente pode ver por essa foto que o sulco gengival mede 0,69 milímetros. Então essa fratura vai estar inserida aí no sulco gengival. Então ela não vai estar abaixo da crista óssea, tá? Como tu pode ver, o osso está muito mais para baixo. O epitélio juncional ele vai estar aderido ao dente, ele mede 0,97 milímetros, ele vai ficar logo abaixo do sulco gengival, então essa fratura também não está no epitélio juncional. E também não está na inserção conjuntiva, que vai ficar entre o epitélio juncional e a crista óssea.
E a letra E fala de linha mucogengival, que não vai ter nada a ver com essa imagem aqui, que a linha mucogengival ela divide a mucosa alveolar da gengiva inserida. A quinta questão foi outra questão que eu acabei errando, tá? Eu não lembrava desse tema, era um tema que fazia muito tempo também que eu não via. Acabei assinalando geminação, mas a resposta certa era a letra E, concrescência. Então agora eu vou falar aí de cada uma dessas alternativas para te ficar esperto aí, anotando no teu caderno e conhecendo cada uma, né, dessas condições. Então, a hipercementose, que é a letra A, é simplesmente uma produção exagerada de cemento. Então, um dente que vai ter hipercementose, ele vai ficar com uma raiz bem grossa, tá? Porque ele vai ter muito cemento na raiz dele. Mas a hipercementose não tem nada a ver com a união de dois dentes, tá? Igual a dilaceração, que a dilaceração é simplesmente uma curvatura da raiz. A gente costuma falar muito de dilaceração na endodontia, né? Que a dilaceração é uma complicação para o tratamento endodôntico. A geminação, que foi o que eu assinalei, vai acontecer quando a gente tiver duas coroas unidas com uma só raiz. E a geminação ela aparece quando o germe dental tenta se dividir, mas isso não acontece da maneira correta. O desincidente é aquele problema bem curioso, né? Que é basicamente quando a gente vai ter um dente dentro de outro dente. Isso também não tem nada a ver, né, com a fusão pelo cemento. Então, o desincidente a gente vai ter dentina e esmalte dentro da câmara pulpar de um outro dente. E daí sim a gente vai ter a letra E, concrescência, que é a resposta certa, que vai ser quando dois dentes se unem pelo cemento ao longo das raízes. A questão 6 ela podia me complicar porque faz muito tempo, né, que eu não sento para estudar esse tema de cisto odontogênico, não odontogênico, né? Cada um desses cistos, eles vão ter várias características clínicas, histológicas e tudo mais. Então faz muito tempo que eu não vejo isso. Mas a questão se entrega porque ela pede um cisto que se origine dos restos do ducto nasopalatino. E é claro, né, pessoal, que essa questão está se referindo aí ao cisto do ducto nasopalatino. Então a resposta certa para ela é a letra E. Essa questão número 7 é outra questão que eu resolvo lá na minha aula de anatomia, histologia e fisiologia do periodonto. Lá eu falo de todos os tecidos que compõem o periodonto, né, de um jeito bem detalhado. Então o link para essa aula vai estar na descrição, tá? Se tu quiser acessar ela, vai te ajudar bastante a estudar esse tipo de conteúdo, se tu tem dificuldade a responder esse tipo de questão. Mas, se tu viu a minha aula, tu vai ver que o periodonto ele se divide em dois grandes grupos. Periodonto de proteção, que é composto pela gengiva, periodonto de sustentação, que é composto pelo ligamento periodontal, o cemento radicular e o osso alveolar. E esses três tecidos, eles atuam juntos aí para resistir às forças mastigatórias e manter o dente no lugar. Então a resposta certa para essa questão é a letra C. Então vamos agora para a questão número 8. Na minha opinião, a questão número 8 eu não precisava nem dar 10 segundos para te responder, porque é a questão mais fácil da prova toda, na minha opinião. Mas, o tecido conjuntivo frouxo que circunda as raízes dentárias e une o cemento radicular ao osso alveolar é chamado de ligamento periodontal, que faz parte do periodonto de sustentação. Então vamos agora para a próxima questão, número 9, que é mais interessante.
Então, pessoal, a erosão dentária ela é causada por um desgaste químico dos dentes. Ela não tem nada a ver com bactérias da cárie, ela não tem nada a ver com desgaste mecânico, ela ocorre simplesmente por um desgaste químico. Então, a erosão dentária é muito comum em casos, né, de vômitos frequentes. Isso acontece porque o conteúdo do estômago, né, ele é muito ácido. E com o passar do tempo, né, se a pessoa vomitar com muita frequência durante o dia, esses vômitos eles vão causar desgaste nos dentes. E o desgaste da erosão ele é bem característico, tá? Porque o dente vai perdendo o brilho aos poucos. E com o passar do tempo, quando a gente tem a exposição da dentina, né? A dentina costuma gastar de uma maneira mais fácil do que o esmalte, porque o esmalte é mais mineral, né? E daí a gente fica com o esmalte mais alto do que a dentina. O esmalte meio que circunda ali o tecido dentinário, que vai estar bem amarelado. Então a resposta para essa questão é a letra A, o resto não tem nada a ver. Força excessiva aplicada durante a higienização é abrasão. Uso abusivo de fio dental, nada a ver. Força oclusal excêntrica seria bruxismo. Ingestão de alimentos açucarados aí vai te causar cárie, que também não tem nada a ver com erosão. Então, pessoal, vamos agora para a 10ª questão, tá? Eu vou estar respondendo 13 nesse vídeo aqui. Como eu falei, essa prova tem 25 questões, tá? Então, eu vou estar respondendo um pouquinho mais que a metade. E daí, no outro vídeo, eu vou estar respondendo as outras 12 que vão faltar. Então, 10 segundos aí para a questão 10. Essa questão aqui foi uma questão legal de responder, foi uma questão interessante, mas ela se completa com a letra D. E daí as bactérias elas vão fermentar, vão metabolizar a sacarose, que a sacarose é um dos açúcares mais fermentáveis, né, de todos, e daí elas vão produzir o ácido lático, que vai causar, né, a desmineralização aí do dente. Então, o pH ácido ele acarreta a dissolução do esmalte. Esse processo é chamado de desmineralização, é causado principalmente pelo ácido lático, que produz a fermentação da sacarose. Então, as bactérias que a gente tem na boca, quando elas entrarem em contato frequente com a sacarose, elas vão produzir ácido lático, porque a sacarose é um dos açúcares mais metabolizáveis pelas bactérias. Esse ácido lático ele vai deixar o ambiente da boca ácido, né? Ele vai causar a perda de minerais do dente. Desse ácido lático vai causar a desmineralização do dente e com o passar do tempo, né, vai formar a lesão de cárie. Então a resposta certa para essa questão é letra D. A questão 11 foi uma questão que eu tive que pensar um pouco, porque dificilmente eu estudo alguma coisa de radiologia, mas foi uma questão que eu acertei também, foi uma questão bem legal de ter respondido. E ela fala de radiografia oclusal. Então ela pede a alternativa a seguir que não indica o uso da técnica oclusal. A técnica oclusal ela é muito boa porque ela dá uma imagem de um plano que a radiografia periapical, que a radiografia panorâmica, elas não dão. Ela dá uma visão de outro ângulo, ela dá uma outra informação para a gente. Então esse tipo de radiografia é muito comum para a gente saber a localização de certas coisas no tecido ósseo. Então ele é muito bom para a gente pesquisar a posição de dente ocluso, para a gente ver, né, se a mandíbula está fraturada ou não, para localizar se há lolito, e também a radiografia oclusal vai ser muito bom para avaliar a fenda palatina. Mas como a radiografia oclusal ela dá uma outra visão para a gente, um outro ângulo, como eu disse, né, dá uma visão vestíbulo-lingual do tecido ósseo, ela não vai ser útil para a gente avaliar a destruição da crista alveolar. E daí, para isso sim, a radiografia periapical ela vai ser muito eficiente. Então a resposta certa para essa questão é a letra D. Vamos agora para a questão 12, 10 segundos. Essa questão 12 foi tranquila de responder, então ela pede para a gente assinalar qual desses problemas, né, que obstruem o ducto de glândulas salivares menores
Então a letra A afta ela não tem nada a ver. A afta são feridas, são úlceras que estão presentes na mucosa da boca. A quelite angular vai ser uma infecção fúngica, bacteriana, que vai acontecer na comissura labial por causa do acúmulo de saliva no canto da boca. Então não tem nada a ver com glândula salivar também. A letra D, xerostomia, daí sim tu podia confundir essa alternativa com a mucocele, mas a xerostomia é simplesmente quando a gente tem uma queda do fluxo salivar. E a letra E, herpes simples, é uma infecção virótica, uma infecção causada por vírus. E de início a herpes causa aquelas bolhas brancas, né, em lábio, gengiva, e outros lugares também da boca. E daí quando essas bolhas são estouradas, elas deixam aquelas úlceras, né, aquelas lesões vermelhas arredondadas e doloridas também. Mas nem afta, nem quelite, nem xerostomia e nem herpes, isso não tem nada a ver com obstrução de ducto excretor de glândula salivar menor. Então a resposta correta para essa questão é a letra B, mucocele. Então vamos agora para a última questão, tá, pessoal? A 13ª questão de concurso que a gente vai responder aqui é a questão número 38 dessa prova da EBSER. Então 10 segundos aí na tela. Então a 13ª questão foi uma questão de odontopediatria, foi outra questão que eu gostei de responder, assim como a grande maioria das questões dessa prova, como eu disse, eu achei essa prova bem dinâmica. Mas a odontopediatria não é uma área que eu morro de amores, né? Não é uma área que eu gosto muito na odonto, mas eu consegui responder essa questão da maneira certa. E a resposta certa para essa pergunta é a letra E, ionômero de vidro. O ionômero de vidro é muito usado na adequação dos dentes das crianças na odontopediatria, porque ele é um material muito resistente, ele ainda solta flúor. E por causa disso, o ionômero de vidro pode ser usado aí para parar, né, atividade de cáries que estão no início. Então o ionômero de vidro é um material muito bom aí para ser usado em casos como o que essa pergunta descreve. E então, pessoal, por hoje era isso, tá? Obrigado para ti que foi guerreiro, que acompanhou esse vídeo até o final, que fez 13 questões de concurso junto comigo aí. Eu espero que esse tipo de material realmente tenha sido útil para ti. E qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa a tua opinião nos comentários. A gente conversa sobre as questões das provas, a gente conversa sobre outras provas de concurso público. Então, se tu precisar de alguma coisa, é só deixar nos comentários que a gente se fala. E não se esquece, claro, de se inscrever no canal para acompanhar aí os próximos vídeos e para acompanhar a segunda parte dessa prova aqui também. Então, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.